Oi, João, tudo bem? Tô te mandando a aula que eu prometi, da página 156. Vamos abrir aí a apostila para você acompanhar direitinho. Que foi aí polígonos convexos. Polígono convexo é aquele que em qualquer parte que eu colocar um segmento de reta, todos vão ficar totalmente dentro da figura. Nenhum vai ficar fora. Isso é um polígono convexo. Cheguei a explicar para vocês no exercício 1 da aula passada. Mas nós só vamos trabalhar nos nossos exercícios com polígonos regulares. Polígonos convexos regulares são aqueles que possuem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos de mesma medida. Aí eu chamei o interno aqui de I, né? Terceiro interno, quarto interno, quinto interno, sexto interno, primeiro interno e segundo interno. Porque essa figura tem 6 lados, vai ter 6 ângulos internos. A mesma quantidade de lados é a mesma quantidade de ângulos internos e externos também. Que o ângulo externo é formado pelo prolongamento dos seus lados. Eu prolonguei esse ladinho, formou o primeiro interno. Prolonguei esse ladinho, segundo externo, chamei de eu externo. Prolonguei esse lado, terceiro externo. Prolonguei esse lado, quarto interno. Prolonguei esse lado, quinto interno. Prolonguei esse lado, sexto externo. Aí você pode perceber que todo o ângulo interno, junto com o externo, que tiver ao lado dele, ó, forma aqui, ó, 180 graus. Certo? Então, não se esqueça que o interno mais o externo, que tiver ao ladinho, tiver do ladinho do interno, o externo que tiver do ladinho do interno, forma 180 graus. Essa regrinha que eu passei aqui para você, ó, que não tem na apostila. Interno mais o externo igual a 180 graus. Aqui a gente vê certinho no exercício. Interno mais o externo em todos, ó. Forma aí meia circunferência que corresponde a 180 graus. Regrinha, primeira fórmula aí da apostila, soma dos ângulos internos, que é SI, que é soma dos ângulos internos, é igual a N menos 2, é o número de lados menos 2, vezes 180 graus, essa fórmula. Coloquei aqui para você o que representa o N, que é o número de lados. Vou fazer com você, dar um exemplo aqui, como usa essa fórmula, tá? É bem simples. Vamos supor que a gente quer saber a soma desses 6 ângulos internos. Só a gente pegar essa fórmula. SI igual. O N é o número de lados. 6. 6 menos 2 vezes 180. Bem simplesinho. 6 menos 2, 5. Não, perdão. 6 menos 2, 4. Vezes 180. Vai dar aí 720. Então, a soma desses 6 ângulos internos é 720 graus. Terminou. Então, se o exercício pedir só isso, só aplicar essa fórmula. Mas se o exercício pedir o valor de um ângulo interno, deixa eu ver, não tem essa fórmula aí na apostila. Importante você estar registrando aí, ó. Para você saber o valor de um só, é bem simplesinho. É só você pegar o valor da soma dos 6, a soma dos 6 não é 720, e dividir pelo número de ângulos, que aí você acha o valor de 1, que o número de ângulos é a mesma coisa que o número de lados. Então, por isso que a fórmula é I é igual, que é o valor de um ângulo interno, igual a SI, que é a soma de todos os meus ângulos internos, dividido pelo número de lados, que é a mesma coisa do número de ângulos, certo? Então, se você quiser saber o valor de só um, você pega a soma de todos e divide pelo número de ângulos, né? Que é a mesma coisa que o número de lados. Aí você acha o valor de 1, certo? Agora, vamos falar da soma dos ângulos externos. Ó. Falamos da soma dos internos. Aprendemos como calcula um só, certo? No caso aqui, a gente faria 720 dividido por 6. Que aí a gente acharia que cada ângulo interno equivale aqui 120 graus. Porque se a gente fizer 120, que é o valor de 1, vezes 6, vai me dar exatamente 720 graus, certo? Então, para saber o valor de 1, a gente pegaria 720 dividido por 6.
720 dividido por 6, 120 graus. Então, o valor de um ângulo interno desse hexágono é 120 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus e o valor de um é 120 graus. Agora, vamos falar dos ângulos externos. Tem uma regrinha, tá? Eu não cheguei a demonstrar para eles ainda, eu vou demonstrar depois. Que a soma em qualquer polígono convexo regular é a soma de todos os ângulos externos, aqui no caso E1, E2, E3, E4, E5, E6, porque se tem 6 lados, vai ter 6 ângulos externos, 6 ângulos internos. Então, a soma desses 6 ângulos externos sempre vai ser 360 graus. Então, em qualquer polígono regular convexo, essa regrinha tá aí na segunda página, na página 157, soma das medidas dos ângulos externos. Então, a soma das medidas dos ângulos externos é 360 graus em qualquer polígono regular e convexo. Então, escrevi aqui para você o SE, soma dos ângulos externos, certo? Aí, eu sei que a soma dos 6 ali é 360, como eu falei para você. Em qualquer polígono regular e convexo, a soma dos ângulos externos sempre vai ser 360 graus. Aí, para eu saber o valor de um só, é só pegar E, que é um ângulo externo, igual a soma de todos, que é 360, dividido pelo número de lados, que aí a gente acha o valor de 1. Porque o número de lados é a mesma coisa que o número de ângulos. Então, eu pego a soma de todos e divido pelo número de ângulos. Aí, eu acho o valor de 1 só, certo? Eu também posso escrever a fórmula desse jeito, SE dividido por N, ou... Como eu sei que SE, que é a soma dos ângulos externos, sempre é 360, eu coloco 360 graus dividido por N, certo? Aí é só a gente fazer dessa forma. Então, nessa figurinha aqui, essa figura que a gente está trabalhando, que é o hexágono, se a gente quisesse saber o valor de um ângulo externo, era só pegar 360 dividido pelo número de ângulos, né? Que são 6. Se são 6 lados, são 6 ângulos. 360 dividido por 6 daria 60 graus. Então, cada ângulo externo aqui, gente, é 60 graus. Então, a gente sabe que a soma dos dois não tem que dar 180 em todos aqui? Aí dá certinho aí o que eu falei para você. Se eu sei que aqui é 60, logo aqui é 120, o que eu tinha falado para você antes. Certo? Que cada ângulo interno é 120, que é 120. 120 mais 60, 180. Certo? Meia circunferência. Que é o 720, que é a soma dos ângulos internos, ó. Que a gente achou aqui, dividido pelo número de lados. 720 dividido por 6, 120. Então, a gente já tinha achado, eu já tinha falado para você que o valor de um ângulo interno nessa figura seria 120. Aí, como o externo é 60, 60 mais 120, 180 graus em todos aqui, certo? Então, essa primeira parte aqui, foi isso que nós estudamos aí na primeira e na segunda folha, assim, numa parte. Falta eu falar para você aí das diagonais, né, de um polígono convexo, ó. Número de diagonais, ó. Que é a última fórmula que tem aí, ó. Número de diagonais. Tem duas maneiras para a gente achar o número de diagonais de um polígono. Eu coloquei um exemplo aqui para você, que é essa figura aqui, ó, tem 5 lados, certo? É um pentágono regular, todos os lados, todos os ângulos iguais. Para a gente achar o número de diagonais, lembrando, até fiz o desenho aqui, diagonal, um segmento de reta, que parte de um vértice, vai até o outro vértice, mas o vértice não pode ser adjacente a ele, ó, não pode estar ao lado dele. Por causa que aqui, se eu ligar esse vértice com esse vértice que está ao lado dele, e esse vértice com esse vértice que está ao lado dele, não é diagonal, é lado. Certo? Então, por isso que diagonal é um segmento de reta que parte de um vértice e vai até o outro vértice, mas o vértice não pode ser adjacente àquele vértice. Não pode estar ao lado, porque senão é o lado e não... que essa medida aqui é o lado e não diagonal. Então, de cada vértice aqui do nosso pentágono, você pode perceber que parte 2 diagonais. Ó. Desse vértice que eu escolhi, 2 diagonais somente. Que aqui eu não posso ligar e aqui também não, que vai ser o lado.
Então, como eu tenho aqui no caso, se eu tenho 5 ladinhos, eu vou ter 5 vértices, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, para eu saber o número de diagonais que parte de cada vértice, eu posso fazer o seguinte. Se eu não quiser usar a fórmula, eu faço raciocínio. Como de cada vértice parte 2 diagonais, eu coloco 2 vezes o total de vértices, que são 5. Mas eu não posso dizer que são 10 diagonais, que tem as repetições. Que a diagonal que parte desse vértice, ó, vai ser a mesma se eu pegar o número de diagonais que vai partir desse vértice, ó, vai ser uma. Vai repetir, ó. Vai ter repetições. A mesma coisa, se eu escolher desse vértice, vai ter uma repetição. Essa diagonal desse vértice é igual desse vértice. Então, sempre a gente divide por 2. Então, por isso que na fórmula divide por 2, para tirar essas repetições. Então, aqui 2 vezes 5, 10. Dividido por 2, 5. Então, o total de diagonais num pentágono são 5. Mas vamos supor, não quero fazer assim por raciocínio. Quero fazer usando a fórmula. Usando a fórmula, ó, o número de lados, o N é o número de lados, tá? Vou até escrever aqui para você. N, número de lados. Quantos lados tem o nosso pentágono? 5, tá? Ficar 5 que multiplica. 5 menos 3 dividido por 2. 5 menos 3, 2, ó. Chegou no mesmo jeito que a gente fez lá em cima. Dividido por 2. 5 vezes 2, 10. Dividido por 2, 5. Então, o total de diagonais que tem aí no nosso pentágono são 5. A gente sabe que de cada vértice partem 2 diagonais. Aí, o total de diagonais que tem nesse pentágono são 5, certo? Foi isso que a gente trabalhou na aula, né? Aí, no caso, você descendo aí na página 157, você vai ver aí o triângulo equilátero, né? Que tem todos os lados iguais, logo, todos os ângulos têm a mesma medida, né? 60 graus, 60 vezes 3, 180. Tem aí o retângulo, tem aí o quadrado, todos os lados iguais, e todos os ângulos retos, e tem aí o hexágono, que eu dei o exemplo para você. Cada ângulo interno aí medindo realmente 120 graus. Aqui a fórmula de um ângulo interno, eles colocaram aí diferente, tá? No caso, eu coloquei aqui para você mais resumida. Ele colocou na apostila AI, né? No caso, AI é ângulo interno, eu coloquei aqui só I. E ele colocou aqui no lugar do SI, ele colocou aqui N menos 2 vezes 180 graus, dividido por N. Mas é a mesma coisa, tá? E o ângulo externo, ele colocou a fórmula também aí, ó. É a mesma coisa, em vez de aí eu coloquei E direto. Ângulo externo, certo? E depois já entra aí ângulos em uma circunferência, que eu vou começar amanhã, provavelmente. Falta eu corrigir agora só o exercício 5 com vocês. A correção eu mandei para você no grupo. No caso, falta eu corrigir com vocês, corrigindo o que eu tô falando. Falta eu corrigir com vocês o exercício 3, 4 e o 5, tá? Na aula passada nós fizemos o 1 e o 2. Você estava lá na aula acompanhando. E aí eu vou corrigir com vocês o 3, 4 e 5 e o 6. Então, provavelmente amanhã a gente vai ficar ainda nesse assunto. E na quinta-feira que a gente vai entrar em ângulos e uma circunferência, tá bom? Se você não entendeu, qualquer dúvida que você ficar, você tenta fazer aí os exercícios que eu deixei. Desculpa a demora para mandar. E se você ficou aí com alguma dúvida, é só me perguntar, tá bom? Até amanhã, um abraço.